8. Pombinhos brigando. Problemas no paraíso. Melhor lavar a louça. A ordem de ficarmos quietinhos me pareceu claro bastante. Mas Léo e Calypso decidiram que o mínimo que podíamos fazer era lavar a louça do almoço. Veja meu comentário anterior referente à idiotice da produtividade. Eu ensaboei, Calypso enxugou, Léo secou, o que não foi nenhum problema para ele, porque ele só precisava fazer as mãos esquentarem um pouco. Então, disse Calypso, que trono é esse que me mencionou? Fiz cara feia para a pilha ensaboada de formas de pão. O trono da memória. É uma cadeira entralhada pela própria deusa Minimosine. Por cima de uma travessa de sala fumegante, Léo olhou para mim com curiosidade. Você se esqueceu do trono da memória? Isso não é um pecado mortal ou algo do tipo? O único pecado mortal seria deixar de incinerar você assim que eu voltar a ser Deus. Você pode tentar, disse Léo. Mas então, como você faria para aprender as escalas secretas do Valdenizator? Espirrei água do meu rosto sem querer. Que escalas secretas? Vocês dois, parem, ordenou Calypso. Apolo, por que esse trono da memória é importante? Sequei a água do rosto. Falar sobre o trono da memória me trouxe algumas lembranças desagradáveis. Antes de o Requerente entrar na caverna de Trofônio, expliquei. A pessoa tinha que beber de duas fontes mágicas, esquecimento e memória. Léo pegou outro prato. Vapor subiu da porcelana. As duas fontes não cancelariam uma a outra? Balancei a cabeça negando. Se aquela experiência não matasse você, ela prepararia somente para o oráculo. Você então desceria até a caverna e vivenciaria horrores indescritíveis. Como o quê? Perguntou Calypso. Eu acabei de falar que eram indescritíveis. Só sei que Trofone enchia sua mente com trechos diversos horripilantes que, se organizados de maneira correta, se tornavam uma profecia. Quando você saísse da caverna, supondo que sobrevivesse e não enlouquecesse, os sacerdotes levam você para se sentar no trono da memória. Os versos sairiam jorrando da sua boca. Um sacerdote os anotava e voilá, sua profecia. Com sorte, sua mente voltaria ao normal. Léo assobiou. Que oráculo bizarro! São mais as árvores que cantavam. Tentei disfarçar um tremor. Léo não foi comigo para o bosque de Dodona. Não sabia como aquela confusão de vozes balbuciantes era terrível. Mas ele tinha razão. Havia um motivo para poucas pessoas se lembrarem da caverna de Trofônio. Não era um lugar que recebia críticas lá muito entusiasmadas nos artigos da edição manual de Melhores Oráculos, Melhores Destinos. Calypso pegou uma forma de pão e começou a enxaguá-la. Ela parecia saber o que estava fazendo, embora suas mãos fossem tão bonitas que eu não conseguia imaginar que ela lavasse os próprios pratos com muita frequência. Precisava descobrir que hidratante ela usava. E se o Requerente não conseguir usar o trono? Perguntou ela. Léo sorriu. Usar o trono. Calypso o repreendeu com um olhar. Desculpe. Léo tentou ficar sério, o que para ele era sempre uma batalha perdida. Se o Requerente não conseguisse usar o trono, não poderia extrair os versos da profecia da mente dele, falei. Ele seria obrigado a carregar os horrores da caverna. Para sempre. Calypso enxagou a forma. Georgina. Pobre criança. O que você acha que aconteceu com ela? Eu não queria pensar nisso. As possibilidades me deixavam angustiado. Ela deve ter conseguido chegar à caverna. Sobreviveu ao oráculo. Voltou para cá, mas não estava 100%. Eu relembrei os bonecos de palito de cara feia e com facas na mão na parede do quarto. Meu palpite é que o imperador se apoderou do trono da memória. Sem isso, Georgina jamais conseguiria se recuperar totalmente. Talvez ela tenha partido de novo em busca dele e tenha sido capturada. Léo murmurou um xingamento em espanhol. Eu fico pensando no meu irmãozinho Harley no acampamento. Se alguém tentasse fazer mal a ele... Ele balançou a cabeça. Quem é esse imperador? E quando vamos poder quebrar a cara dele? Lavei o restante da louça. Pelo menos essa missão épica eu completei com sucesso. Fiquei olhando para as bolhas de sabão estourando nas minhas mãos. Tenho um bom palpite sobre a identidade do imperador, admiti. Josefine começou a dizer o nome dele, mas Amy está certa. É melhor não falar isso em voz alta. O novo Hércules. Engoli em seco.
No meu estômago, salada e pão pareciam estar fazendo uma luta livre na lama. Ele não era uma pessoa legal. Na verdade, eu estive pensando no imperador certo. Essa missão podia. Na verdade, se eu estivesse pensando no imperador certo, essa missão podia ser pessoalmente constrangedora. Eu torcia para estar errado. Talvez pudesse ficar na estação intermediária e comandar as operações dali, enquanto Calypso e Léo lutavam de verdade. Parecia justo, já que eu tive que ensaboar a louça. Léo guardou os pratos. Seu olhar foi de um lado a outro, como se resolvendo equações invisíveis. Esse projeto no qual Josefina estava trabalhando, comentou. Ela está construindo uma espécie de rastreador. Eu não perguntei, mas ela deve estar tentando encontrar Georgina. Claro, a voz de Calypso ficou ríspida. Você consegue imaginar como é perder uma filha? As orelhas de Léo ficaram vermelhas. É, mas eu estava pensando, se conseguirmos voltar até Festus, posso fazer uns cálculos. Talvez reprogramar a esfera de Arquimedes dele. Calypso jogou a toalha. Literalmente. O pano de prato caiu na pia com um barulho úmido. Léo, você não pode reduzir tudo isso a um programa. Ele piscou. Eu não estou fazendo isso, só... Você está tentando consertar, disse Calypso. Como se todos os problemas fossem uma máquina. Jo e Amy estão sofrendo de verdade. Amy me contou que elas estão pensando em abandonar a estação intermediária e se entregar para o Imperador, se isso for salvar a filha delas. Elas não precisam de engenhocas, nem de piadas, nem de concertos. Tente ouvir. Léo estendeu as mãos. Pela primeira vez ele parecia não saber o que fazer com elas. Olha, gata. Não me chame de gata, cortou ela. Não. Apolo. A voz de Josefina explodiu no saguão principal. Ela não pareceu exatamente em pânico, mas definitivamente tensa, como a atmosfera na cozinha. Me afastei do casal feliz. A explosão de Calypso me pegou de surpresa, mas, quando pensei no assunto, relembrei várias outras discussões entre ela e Léo enquanto viajamos para o oeste. Só não dei muita bola para elas porque... Bom, as brigas não eram comigo. Além do mais, em comparação às brigas de amor entre os deuses, as de Léo e Calypso não eram nada. Eu apontei para um lugar aleatório. Acho que vou... sair da cozinha. No meio do saguão principal, Amy e Josefine estavam parados com as armas junto ao corpo. Não consegui ler muito bem suas expressões. Estavam tensas, ansiosas, da mesma forma que o copeiro de Zeus, Ganimedes, ficava quando dava ao patrão um vinho novo para experimentar. Apolo. Amy apontou para um ponto acima da minha cabeça, onde havia ninhos de grifos alinhados na beirada do teto. Você tem visita. Para ver quem era a visita, tive que dar um passo à frente até o tapete e me virar. Pensando bem, eu não devia ter feito aquilo. Assim que coloquei o pé no tapete, pensei. Espere, esse tapete estava aqui antes? Isso foi seguido do pensamento. Por que esse tapete parece uma rede? Seguido de... É uma rede. Seguido de... Droga! A rede me envolveu e me jogou no ar. Recuperei o poder de voar. Por um microsegundo, imaginei que estava sendo chamado de volta ao Olimpo, ascendendo em glória para me sentar ao lado direito do meu pai. Bom, 3 tronos à direita do trono de Zeus, pelo menos. Mas a gravidade agiu. Quiquei como um ioiô. Em um momento eu estava na altura dos olhos de Calypso que me observavam, boquiabertos da porta da cozinha. No instante seguinte, eu estava na altura dos ninhos de grifo encarando uma deusa que conhecia muito bem. Você deve estar pensando, era Ártemis. A armadilha da rede era só uma brincadeira entre irmãos. Nenhuma irmã amorosa deixaria o irmão sofrer tanto por tanto tempo. Ela finalmente tinha ido salvar nosso herói, Apolo. Não, não era Ártemis. A jovem estava sentada no parapeito interno, balançando as pernas alegremente. Reconheci as sandálias amarradas de maneira elaborada, o vestido feito de camadas de rede formando uma camuflagem em tons de verde folha. O cabelo castanho avermelhado trançado formava um rabo de cavalo tão comprido que se enrolava no pescoço como um lenço ou a corda de uma forca. Os olhos escuros e intensos me lembraram uma pantera observando a presa das sombras da vegetação rasteira. Uma pantera com um senso de humor perverso. Sim, era uma deusa, mas não a que eu esperava. Você, rosnei. Era difícil falar de forma ameaçadora enquanto quicava em uma rede.
Oi, Apolo. Britomartis, adeus às redes, sorriu com timidez. Eu soube que você é humano agora. Isso vai ser divertido.